Agora, quando há momentos em que se condensa essa violência, como na época de uma ditadura, né, a violência acaba se exercendo muito fortemente sobre um determinado grupo, se coloca essa questão de como lidar com esse passado. E aí não é só um problema brasileiro, é um problema de vários países, de várias sociedades. Há países que punem as pessoas que fizeram essas coisas. Mesmo depois da mudança de regime, se processa penalmente e se punem as pessoas. Há países que fazem comissões da verdade para investigar esse passado, esclarecer as circunstâncias das violências, dar uma resposta aos familiares, dizendo, olha, o seu filho ele foi preso, ele foi assassinado por órgãos de repressão, a gente vai indenizar por essa perda, não vai substituir, mas vai ter uma indenização. Enfim, é uma outra forma de lidar com isso. Uma outra maneira é simplesmente negar que isso aconteceu. Não, isso é um fato do passado, não diz respeito ao presente, ignorando que uma sociedade ela não se constrói do nada. A democracia brasileira começa em 85, com a posse do Sarney, a escolha de Tancredo, mas a posse do Sarney, ou em 88 com a Constituição, a primeira Constituição democrática depois da ditadura, ela não começa do nada. Ela começa com um legado exatamente da ditadura. E a ditadura não foram só essas violências diretas, mas a ditadura ocupou diversos espaços do Estado brasileiro, de cima a baixo. Dentro dessa escola da Federal, dentro da USP, que tem um regime disciplinar que é de 72, dentro da administração direta das prefeituras, dos estados, da União. Então a ditadura ela também atuou, de alguma maneira, em todas essas instâncias. Então as marcas delas acabam ficando também até o presente. Então aí é uma chave que está nos arquivos da ditadura, e aí um militar de alta patente dizendo, vamos brincar de esconder, pessoal, quando eu contar até 200 anos, vocês aparecem. Brincando com a seguinte ideia, de que vamos abrir o que aconteceu, vamos falar disso, mas vamos falar disso daqui a 200 anos, que não tem mais ninguém vivo, que teve relacionado com esse período, não tem mais problema nenhum, não tem perigo de punir ninguém e tudo mais. E aí entra essa forma de negar, o Estado brasileiro durante muito tempo, ele negou que isso tivesse acontecido no Brasil. Uma coisa são os próprios familiares não quererem falar disso, isso é muito comum, às vezes eles vão na comissão, a gente vê uma dificuldade das pessoas depois de 30 anos de falar desse assunto. Falar daquela pessoa que desapareceu, ou foi presa, a pessoa foi torturada, houve inúmeros casos de violência sexual, de estupro contra mulheres, até contra homens. Então, as pessoas não falam tranquilamente desses assuntos que impactam diretamente a vida delas. Então, você não pode chegar lá e obrigar a pessoa a falar. Não, você tem que falar disso porque é importante para a história brasileira a gente registrar, a gente conhecer. É óbvio que a pessoa sabe dessa importância, mas tem assuntos que a pessoa não quer falar. Então, a pessoa se negar é uma coisa, e é legítimo que a pessoa se negue. Agora, o problema é que no Brasil prevaleceu um discurso de negação oficial por parte do Estado brasileiro. Então, o que o Estado brasileiro dizia? Não, a ditadura brasileira não aconteceu, não foi assim, não teve essas violências. Não houve torturas no Brasil, não houve desaparecimentos. Essa charge do Latuf, ela está ali dito, preparação para o discurso oficial. E aí tem um militar de alta patente, arrumando a farda dele, dizendo não existem arquivos, não houve execuções no Araguaia, guerrilheiros morreram em combate. E uma série de ossadas dentro de um armário ali. A ideia de que não teve nada disso que a gente está falando. Essas coisas todas que as pessoas denunciam, disse que passaram, não é uma verdade. Isso é um tipo de negação chamada uma negação absoluta. Você diz que os fatos não aconteceram. Próximo período. Uma outra maneira de você negar, e tem maneiras mais sutis do que essa, é uma negação interpretativa. Os fatos aconteceram, mas eles não foram bem isso, e aí você disputa o sentido desses fatos no presente. Então, essa charge de Angeli está dito ali, a verdadeira história do Brasil, o título da charge. E aí está lá um senhor sentado, talvez um militar retirado, já aposentado, dizendo besteira, invenção, nunca houve tortura no Brasil. E aí o entrevistador pergunta, então o preso era levado até o quarto escuro para fazer o quê? E aí ele diz yoga. A ideia de que tinha um quarto escuro, tinha uma sala ali que as pessoas eram levadas, tinha os presos, só que eles não eram levados para lá para serem torturados, para fazer interrogatório, nada disso. Eles estavam fazendo qualquer outra coisa lá.
Então esse é um tipo de negação que também é muito comum, né, de dar uma interpretação diferente ao que aconteceu. E até hoje isso é muito presente. O passado ele não está dado, a gente não consegue lá no passado pegar os fatos e trazer para o presente de maneira incontestável, com uma visão única. Os fatos são disputados no presente. O passado é disputado no presente. As versões que a gente vai dar para esse passado, ela é discutida no presente. Então isso é muito importante se ter em mente, porque às vezes a gente imagina que não, a história está lá escrita, é só a gente pegar os arquivos, falar com as pessoas e isso vai transparecer naturalmente. E não vai, é todo um processo de construção. Envolve visões diferentes, perspectivas diferentes e disputas de sentido em relação a esses fatos do passado. E uma outra maneira que eu queria destacar de negação é a negação por justificação. E essa é muito corrente no Brasil ainda hoje. É o discurso que vai no sentido de que a ditadura existiu, houve violências, mas essas violências são justificadas pelo que aconteceu no período. A ideia de que era necessário, de algum modo, que o Estado agisse daquela maneira contra os seus cidadãos, com violência, porque havia um risco de um golpe ou alguma coisa pior poderia acontecer. E aí vejam, por exemplo, Marco Aurélio Melo, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está em evidência, em 2010, portanto recente, dizendo que a ditadura de 64 foi um mal necessário. Tendo em visto que se avizinhava, teríamos que esperar para ver. Foi melhor não esperar. Então, nessa linha de que alguma coisa muito pior poderia acontecer, então melhor que fizeram isso, é duro, é difícil, foi ruim, mas foi necessário. Então essa é uma negação que ainda é muito presente no discurso oficial brasileiro, dos agentes públicos até hoje. E aí é natural que durante as transições políticas, no Brasil, desde o final dos anos 70, começo dos 80, quando há um processo gradual, lento e seguro, como a gente vê lá do Golbery Couto e Silva, que é um assessor especial durante toda a ditadura, de distensão, de abertura do regime. A ditadura brasileira ela não acaba com um colapso, uma ruptura, como aconteceu, por exemplo, na ditadura argentina, que os militares acabaram se envolvendo na Guerra das Malvinas, contra a Grã-Bretanha, e tiveram uma derrota enorme ali, e eles saíram desmoralizados por conta disso. No Brasil, o que aconteceu é que os militares conseguiram, e os setores que estavam na ditadura, porque a ditadura ela foi civil e militar também, não eram só os militares, tinha os setores civis, também civis, que estavam envolvidos com o regime, eles conseguiram manter um poder residual, a ponto de negociar um novo regime, como esse novo regime seria instalado no Brasil. Então isso, é natural que nesse período a justiça, a verdade, a memória, essas discussões em torno do passado, elas fossem interditadas. Afinal, elas têm um risco de acabar interrompendo esse processo e provocar uma regressão autoritária. Isso foi muito comum na literatura que estudava a ciência política nesse período, de dizer que o essencial nesses momentos é garantir que a democracia venha, aconteça, se estabilize, que o país tenha novas regras e comece a funcionar de novo com regras do jogo. A democracia é definida de maneira bem minimalista, como regras do jogo. Então, tem novas regras e alternância eleitoral no poder. Se a gente for discutir esses crimes do passado, o que vai acontecer? Vamos desagradar setores que estavam antes do antigo regime e esses setores vão provavelmente ameaçar um retorno autoritário, um novo fechamento do regime e não vão querer que o processo daí siga adiante. Então é natural que nesses períodos não se discutam esses assuntos. No Brasil esses assuntos ficaram interditados por um longo período, até os anos 90. O primeiro presidente a tomar alguma medida nesse campo foi o Fernando Henrique Cardoso, que em 95 só, depois de 10 anos da posse do Sarney, ele fez uma lei de reparação aos desaparecidos, a chamada Lei dos Desaparecidos Políticos. Porque imagine, as pessoas desapareceram e elas eram casadas, elas podiam ter uma casa, um apartamento, tinham filhos. Como que fica a situação das pessoas ali? Tem uma questão familiar. A viúva pode se casar de novo ou não pode? Porque o marido desapareceu. Mas não se sabe se ele morreu, se ele está vivo, se ele vai voltar, se ele vai voltar. Mas ela quer se casar de novo, ou quer vender o apartamento que era dos dois. Então tinha questões concretas do ponto de vista do direito, muito básicas, questões de sucessão, que a gente chama, questão de direito de família, que precisavam ser resolvidas. Aí o Fernando Henrique é o primeiro
o presidente vai fazer uma lei em 95, dizendo assim, as 136 pessoas que constam no anexo dessa lei são tidas como desaparecidas e mortas. Né? Então é uma lei que declara que as pessoas são mortas para todos os efeitos do direito. E nessa lista constam heremias, né? São pessoas que já não tinham notícias há mais de 20 anos e tudo mais, e aí entraram nessa lista, e daí também sai uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, que existe até hoje, vinculada ao Ministério da Justiça, que examina os casos de outras pessoas que não estavam lá naquele anexo, mas que também são desaparecidos políticos e que precisam de um atestado de óbito para poder, de algum modo, tocar a vida e a família poder seguir adiante. Então, essa foi a primeira medida. Depois veio a Comissão de Anistia no Brasil, no final do mandato do Fernando Henrique, em 2002, no segundo mandato, e no começo do Lula. Era uma medida provisória do Fernando Henrique, que vira lei com o Lula em 2003, que é a Comissão de Anistia, que é uma comissão que vai fixar indenizações para as pessoas que foram perseguidas na ditadura. E essas indenizações visam, de algum modo, reparar os prejuízos, os danos que elas tiveram. As pessoas não puderam trabalhar, não puderam perder os seus empregos, foram exiladas, tudo aquilo que eu estava dizendo. Então as pessoas ganharam reparações econômicas por conta disso. E depois desse período, só em 2011, novamente, que a gente vai ter a criação da Comissão Nacional da Verdade, com o intuito de começar a investigar e esclarecer esses fatos ocorridos há mais ou menos 40, 30, 40 anos lá atrás. Isso chama, só para notar, justiça de transição. É um campo que se firmou na fronteira entre o direito internacional e a ciência política. É um termo, um conceito mesmo, que deu origem a uma série de reflexões, e que hoje ele está positivado, ele está consagrado em várias normas internacionais, desde a ONU, da OEA, enfim, de vários organismos internacionais que consagram boas práticas, digamos assim, para os países, depois de regimes autoritários, de transições, tomarem medidas de verdade, memória e justiça. Isso é muito comum, por exemplo, no Oriente Médio, como uma série de transições recentemente, até hoje se discute o que está acontecendo no Egito, novamente, mas a Turquia e tudo mais, e lá se discutem também essas medidas. Então não é algo que só acontece no Brasil. No mundo todo houve mais de 40 comissões da verdade desde 74, que foi a primeira comissão que foi feita. Isso nos diversos países, na Ruanda, na ex-Yugoslávia, na Argentina, no Chile, enfim, na própria Alemanha em relação aos crimes nazistas. As comissões da verdade foram instrumentos adotados em vários países para investigar períodos de graves violações de direitos humanos. O Brasil é um dos países que mais recentemente tem feito isso. Mas hoje em dia tem Comissão da Verdade funcionando na Costa do Marfim. Há pouco tempo teve a Comissão da Verdade também sul-africana para investigar os crimes do apartheid, né, que já não é uma ditadura no sentido de um regime de segregação racial. Enfim, houve várias dessas comissões em todo o mundo para lidar com esses legados de violência. E por isso que a justiça de transição ela é composta desses 5 eixos. Né? Se fala de verdade, de memória, de justiça, de reparação e reforma das instituições. Então, reforma das instituições é justamente você pegar a estrutura do Estado, né, que foi dominada naquele momento por um regime autoritário, pelas violências, foi uma instituição que perpetrou, cometeu essas violências, e você fazer uma depuração dessas instituições de Estado. Na Alemanha, isso foi muito comum, nos países ocupados também pelo nazismo, isso foi muito comum já nos anos 40 e 50, de você afastar os juízes que colaboraram com o regime, afastar os governantes que colaboraram com o regime, afastar os funcionários públicos que tiveram relação com a repressão, com as violências. Um caso clássico que está nos cinemas agora, que é o caso do Eichmann. Vocês viram o filme da Hannah Arendt, que está em cartaz, que é um filme excelente. O Eichmann ele cuidava da logística dos trens nos campos de concentração na Alemanha nazista. Ele dizia, ele é pego, capturado pela polícia secreta israelense em território argentino, já em 1962, quase 20 anos depois do fim do nazismo. Ele foge para a Argentina, né, não é preso naquela época na Alemanha, e ele dizia que ele era só um funcionário que cumpria ordens, e ele só cuidava da logística dos trens. Ele dizia, eu não matei ninguém, eu não fiz nada com ninguém. E aí os israelenses constituem
processo mesmo contra ele na Suprema Corte israelense. Isso gera uma crise diplomática enorme, porque Israel invade o território da Argentina, sequestra e tira ele de lá, né? E aí a Hannah Arendt, que é uma das maiores filósofas do século XX, é uma história super interessante, que tem um pouco nesse filme que está em cartaz no cinema, ela vai cobrir esse julgamento como uma repórter de um jornal norte-americano. E aí ela escreve um livro muito interessante, porque ela chega lá esperando encontrar um monstro, né, uma pessoa acusada de milhões de mortes por ter cuidado dessa logística dos campos de concentração, e quando ela chega lá, ela diz que ela se confronta com a banalidade do mal, que ele não é nada além de um homem medíocre, ele é um burocrata, que simplesmente dizia que estava fazendo a sua função e que não interessava para ele se as pessoas estavam indo de trem viajar, se as pessoas estavam indo de trem para outro lugar ou morrer no campo de concentração nazista. Ela fica chocada com isso, ela escreve esse livro um pouco, a partir disso o filme conta essa história, é bem interessante. E aí, quais são as funções de uma comissão da verdade? Aqui eu já vou caminhando para o fim também para poder abrir para você a gente conversar melhor. As comissões da verdade, então, elas variaram muito no mundo todo, né, nessas dezenas de comissões que existiram. Agora, normalmente, o que elas têm como mandato, como função? É olhar para um período do passado em que houve graves violações de direitos humanos e que há uma identidade nessas graves violações, ou seja, há uma causa comum. E além disso, ela tem que ter um período para trabalhar. A comissão, na verdade, não pode trabalhar indefinidamente, porque a ideia é que se apure, se revele essas coisas e a sociedade possa se pacificar novamente, se reconciliar, entre aspas, desses conflitos que ficaram no passado. Então, a comissão da verdade, ela tem uma função tanto voltada ao passado, né, no sentido de esclarecer e reconstruir a história do período que passou, como uma função terapêutica também do presente, uma espécie de terapia política, de conseguir pegar esses traumas do passado e elaborar esses traumas, esclarecendo socialmente, fazendo um processo de educação em direitos humanos, para que as pessoas fiquem cada vez mais conscientes de que um regime autoritário ele não é bom de maneira alguma. Se a democracia tem vários problemas, a democracia tem sempre inúmeros problemas, ela, por princípio, ela vai ser melhor do que qualquer tipo de ditadura. Então a ideia é de conseguir enraizar essas ideias socialmente, nesses princípios, esses valores democráticos e de respeito aos direitos humanos. As comissões, na verdade, elas têm esses mandatos para voltar ao passado, mas para discutir algo do presente também. Então não adianta a gente debater a violência policial hoje, por exemplo, sem discutir como que as polícias foram constituídas no Brasil. Qual a relação das polícias com a ditadura? Até hoje, as instituições de segurança pública, as forças policiais, elas não foram de fato problematizadas na transição brasileira. É um caso de reforma das instituições que merece mais atenção. Isso ficou muito claro nesse período das manifestações, que a polícia, muitas vezes despreparada, não conseguia dar conta das manifestações. No caso do Amarildo, no Rio de Janeiro, no caso do Ricardo, aqui em Santos, enfim, vários casos que emergiam esses problemas com as forças de segurança no Brasil. E aí tem essa charge, em torno dessa discussão, porque depois de conhecer essa verdade, o que se faz com essa verdade? A gente conheceu, a família sabe o que se passou, naturalmente qual que é a demanda de uma família? Se acontece alguma coisa com o ente querido de vocês, fica claro que forças do Estado sequestraram, torturaram, prenderam e desapareceram com essa pessoa. E aí se esclarecem as circunstâncias, e aí o Estado oficialmente diz realmente o que aconteceu foi isso, isso e isso, o paradeiro do seu ente querido foi esse. Naturalmente que a pessoa quer o quê? Justiça. Normalmente as pessoas querem vingança da família, mas no Estado de Direito, no Estado democrático, vingança nunca é permitido, ninguém faz justiça com as próprias mãos. Então as pessoas vão querer o quê? Processos penais, vão querer responsabilização. Só que aí entra uma discussão sobre, mas era melhor reconciliar ao invés de ter justiça em relação a esses crimes? E essa é uma discussão muito difícil de fazer, e aqui eu não vou enfrentá-la também, porque levaria algum tempo para a gente discutir o que é reconciliação, o que é justiça, mas, de maneira geral, esse é um dilema que está posto em todos esses processos. Depois de você descobrir a verdade, o que você faz com isso? Você vai fazer um relatório para divulgação, isso está previsto na lei da Comissão Nacional da Verdade, isso está previsto
nas leis das comissões também estaduais, municipais, ou mesmo universitárias, como da Unifesp ou da USP. Só que o que se faz com isso, né, esse relatório? Ele vai ser um relatório meramente pedagógico, só de conhecimento, ou ele vai servir depois para que se tomem medidas, para ser encaminhado ao Ministério Público, para ele verificar se esses crimes ainda podem ser punidos, para ver quem são os autores, vai chamar os autores para ouvir, né? E essa é uma dificuldade central das comissões da verdade. A gente tem tido pouquíssimas oitivas de agentes públicos que estiveram envolvidos, agentes públicos civis e militares que estiveram envolvidos com os atos de violência. O que a gente tem sempre são as vítimas, os ex-presos ou familiares desaparecidos que falam, né, prestam depoimento, só que os militares, os civis que participaram da ditadura, normalmente falam muito menos, né, ou prestam versões que são versões oficiais até hoje. A gente não consegue, de fato, descobrir novos arquivos. E o Ministério da Defesa diz que não há novos arquivos. Os arquivos que havia no Brasil já estão todos abertos e não há mais documentos. Então fica complicado para se avançar, mesmo depois de 30 anos do golpe, porque a gente não tem de fato acesso às documentações, às versões que de fato aconteceram. Os documentos a que a gente tem acesso, muitas vezes, eles são documentos que foram produzidos para criar versões desses fatos do passado. Então era muito comum, o caso do Eremias é um deles. A versão oficial do Eremias é que ele morreu em tiroteio contra a polícia. E de resto é uma versão muito utilizada até hoje nas execuções, né? Que é resistência seguida de morte. Como se a pessoa tivesse resistido e aí você não precisa justificar, não precisa investigar, porque foi uma resistência seguida de morte, então o agente público agiu em legítima defesa. O Eremias se apurou depois na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que ele estava numa casa no Rio de Janeiro e que essa casa foi feito um cerco a essa casa, que essa casa foi metralhada. Então, na verdade, não houve um tiroteio, houve uma casa com um aparelho, né, clandestino onde ele vivia, que foi metralhado e ele foi morto nesse contexto. Então, essa é uma dificuldade que se tem de acessar os documentos para conseguir, inclusive, verificar se a versão escrita desses documentos oficiais é a versão de fato que corresponde à realidade. Porque normalmente os documentos eram usados para manipular a realidade, então não basta só encontrar esses documentos. E aí essa charge só ilustra um pouco desse dilema. Está em golpe de 64, aí está um militar ali dizendo: eu destruí a tua biblioteca, que era muito comum, né, pegar os livros, acabar com os livros, bati na tua mulher, te torturei e acabei com o teu emprego, mas vamos virar essa página da história sem ressentimentos. E aí uma perninha ali com uma exclamação, né, no sentido de que será que é só isso? A gente pode virar sem ressentimento nenhum? As pessoas que passaram diretamente por isso, as pessoas que tiveram familiar que passaram por essa situação, será que a gente pode simplesmente falar: vamos ignorar esse passado, virar essa página e não voltar mais a isso? Essa é uma questão para pensar, que a gente pode discutir se vocês quiserem mais profundamente. E aí eu coloquei ali o Instituto Federal de São Paulo com isso, né? Houve estudantes de várias das escolas técnicas federais do Brasil, muita gente do Rio de Janeiro, muita gente de Minas Gerais. O caso do Eremias, esse é o Eremias, uma foto dele jovem. É interessante, o Eremias nasceu em 51, ele foi assassinado em 69, ou seja, ele tinha 18 anos, é mais ou menos a idade de vocês. Então essa imagem nem de criança dele, é a imagem que você tem da época mesmo. E o Eremias estudou, por exemplo, aqui na Federal. Então o que tem acontecido no Brasil todo é que cada entidade, cada órgão administrativo, cada escola, cada universidade tem procurado olhar para o passado e ver como que a sua instituição se comportou durante a ditadura. Aqui na Federal tem o caso do Eremias, mas há outros elementos também que é importante de se olhar. Quais são as regras que prevalecem aqui dentro? Às vezes o Grêmio, isso por exemplo na USP é muito claro, né? Os representantes discentes lá na USP foram criados na época da ditadura justamente para esvaziar os centros acadêmicos do Diretório Central de Estudantes, que foi fechado. Então, muita estrutura de gestão dos espaços de participação política, eles datam desse período, eles foram espaços que foram concebidos nesse período da ditadura. Então é interessante estudar um pouco, olhar
para o passado da instituição, para verificar, porque é óbvio, as pessoas que estão hoje no presente aqui não são as mesmas do passado. Só que muitas das regras, das estruturas, dos procedimentos permanecem ainda os mesmos. Na USP é o caso mais clássico, porque é um decreto disciplinar de 72 que a gente tem lá, que proíbe atos político-partidários dentro da universidade. Manifestações de cunho racial, cultural, ou seja, um ato pró-cotas na USP seria proibido. Qualquer discussão como essa, política, jurídica, também seria proibido, porque é um ato, pode ser enquadrado como um ato político. Jogos de azar, atos atentatórios contra a moral e os bons costumes. O que é moral? O que é bons costumes? Jogar truco, namorar na universidade, o que é contra a moral e os bons costumes? É uma expressão muito datada da época, de controle social mesmo, moral. Só que isso está vigente ainda lá. É interessante olhar aí no Instituto Federal, será que tem normas desse período ainda? Na USP a gente se debate com isso, estamos agora discutindo abertamente maneiras de rever esse regime disciplinar, as regras de convivência acadêmica dentro da universidade. É interessante olhar para esse passado e verificar, a Federal teve essas coisas, não teve? O que hoje tem relação com aquilo? Mesmo do ponto de vista da estrutura do currículo de vocês, das aulas, a maneira como as aulas são divididas, organizadas, a carga de determinada disciplina e não de outra, que tipo de escolhas são feitas, por que são feitas, De algum modo problematizar isso. No direito isso é muito comum. Na faculdade onde eu estudei lá na São Francisco, a ditadura fez uma reforma do ensino jurídico, justamente porque havia um interesse em legitimar juridicamente o regime. Então, a pessoa que assina o AI-5 é a mesma que assina esse decreto de 72 da USP, para vocês terem uma ideia, o regime disciplinar, que é a mesma que era o diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, havia esses circuitos também, de algum modo, de legitimação do regime autoritário, que é interessante a gente olhar, porque as violências deixadas por uma ditadura não é só uma pilha de corpos. A gente fala, a ditadura argentina deixou 30 mil desaparecidos, a ditadura chilena deixou 3 mil, hoje faz aniversário, 11 de setembro, do golpe, do assassinato do Salvador Allende lá no Chile. A do Uruguai deixou 500 desaparecidos, a do Brasil deixou 475 mortos desaparecidos. A gente não quantifica só dessa maneira, é interessante a gente olhar para aferir, para avaliar o quanto uma ditadura ela foi prejudicial para a vida democrática, para a vida social do país, não só olhando essa pilha de corpos, mas olhando o que ela deixa inscrita no presente, que tipo de reflexos ela tem nas nossas relações, seja nas relações entre Estado e sociedade, como, por exemplo, as polícias militares, a maneira como o cidadão é desrespeitado no Brasil de diversas maneiras pelo Estado, seja em relação às nossas relações interpessoais também. Por que a gente naturaliza no Brasil atos de violência, seja de racismo, seja de violência contra a mulher, seja de homofobia, enfim, a gente tem uma certa naturalização da violência que é óbvio que não diz respeito apenas à ditadura. A ditadura não é responsável por todos os males do Brasil hoje. O Brasil teve, como eu disse, vários episódios graves de violência. Agora, a ditadura era o mais recente e o mais, digamos, orgânico processo de violência no Brasil recente. E por isso que merece um olhar especial para esse período, para se aferir justamente o que desse passado ainda permanece no nosso presente, o que resta da ditadura ainda hoje no Brasil. Se a gente começar a investigar a nossa volta, a gente vê diversas manifestações de violências que de algum modo estão associadas a esse período recente. Se a gente olhar, são 30 anos, mais ou menos, em que mudou um presidente civil, mas mudou um presidente, mas permaneceram juízes que estavam atuando, permaneceram todos os servidores públicos, a organização do Estado brasileiro é praticamente a mesma, as escolas que existiam continuaram a existir, o Brasil não virou uma página completa de 85 para 86, o Brasil continuou de diversas maneiras, em diversos planos, da mesma forma. Então, o convite que eu faço é um pouco esse, para que vocês, de algum modo, olhem para a volta de vocês, olhem para esse período da história, mas, sobretudo, para o presente, tentando olhar o que fica em relação a esse passado
ainda predomina no nosso cotidiano. E é interessante, se vocês tiverem essa possibilidade, isso está muito comum na USP, de renomear o centro acadêmico, com o nome de uma desaparecida. Então o pessoal do Instituto de Química da USP deu o nome de um espaço lá de Ana Rosa Kucinski, que era uma professora de Química da USP, que é desaparecida também até hoje, né? Isso na Faculdade de Direito também tem 4 estudantes que foram desaparecidos,